Bom dia, Aline e amigos. Sim, as metas são factíveis, embora o Brasil não esteja cumprindo nenhuma delas. E o discurso foi maravilhosamente bem escrito e poderá convencer os incautos, as pessoas desinformadas. Porque, de fato, vamos pegar um exemplo aqui, quando o presidente diz assim: determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais. Aline, nós estamos no terceiro dia seguido de paralisação completa da fiscalização do IBAMA, no Brasil inteiro. Isso não tem precedente na história, e isso se deve a uma instrução normativa do senhor Ricardo Salles. Nós tivemos no mês passado, em março, a maior taxa de desmatamento para meses de março dos últimos 10 anos, apurada pelo Amazon. E o Beto Veríssimo, pesquisador adjunto do Amazon, me disse que isso se deve basicamente à falta de fiscalização e a não aplicação de multas ambientais para os infratores, madeireiras, grileiros e garimpeiros ilegais. Nós estamos vivendo um processo de desidratação brutal dos órgãos ambientais que explica um cenário muito hostil e sombrio para a proteção da fauna e da flora. Eu quero lembrar que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Barroso, determinou, meses atrás, explicações formais do governo Bolsonaro das razões pelas quais o Acordo do Clima, que o Brasil apresentou a sua meta em 2015, não estava sendo cumprido. O ministro Ricardo Salles, a ministra da Agricultura Tereza Cristina, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo tiveram que explicar presencialmente ao ministro Barroso as razões pelas quais o Brasil ignorou o Acordo do Clima. Uma outra questão que me parece importante é reconhecer o mérito de governos anteriores que o presidente Bolsonaro não creditou e que foram governos que hoje são talvez os maiores adversários políticos do presidente e que foram responsáveis pela apresentação das metas no Acordo de Paris, pela forma como virou política de Estado robusta os biocombustíveis, não apenas o etanol que vem da época do regime militar, depois da primeira crise do petróleo, mas principalmente biodiesel. Você se lembra daquela imagem do ex-presidente George W. Bush vindo ao Brasil para ver de perto como é que o Brasil se tornou referência mundial em biocombustível? Isso se deve a governos anteriores que não foram creditados pelo presidente. Em resumo, vamos destacar aqui um lado bacana, importante do discurso, que foi a antecipação em 10 anos da neutralização das emissões brasileiras. Então o presidente empurrou com a barriga para daqui a quase 40 anos, né? Um objetivo que certamente não deverá ser alcançado por ele, mas é positivo. E uma imprecisão, isso é um tema importante, Aline, se me permite. O presidente repetiu e vocalizou para o mundo um número que o ministro Salles vem repetindo reiteradas vezes, de que 23 milhões de pessoas que vivem na Amazônia Legal precisam de ajuda. Ele citou isso na hora de abrir o Brasil para a ajuda de países, empresas e pessoas. E ele disse, são 23 milhões de brasileiros que têm o menor IDH do Brasil e que precisam, portanto, de alternativas ao desmatamento, porque as ilegalidades ambientais na Amazônia seriam a fonte de subsistência de 23 milhões de brasileiros. Isso não é verdade. Alguns estudos, mas os números não são precisos, mostram que, no máximo, 3 a 4 milhões de brasileiros espalhados pela região norte estariam, de forma direta ou indireta, vinculados a atividades ilícitas. Nas grandes regiões metropolitanas de Manaus, de Belém, Porto Velho, você vai ver a economia local desvinculada de madeireira ilegal, de garimpo ilegal, de grilagem. Então, é um número que vem sendo repetido sem lastro, sem estudo. Você tem que cruzar os dados e demonstrar por que 23 milhões de brasileiros são reféns da ilegalidade. Isso não tem amparo no mundo real. E eu espero que o Brasil não fique ainda mais, eu diria, estigmatizado perante o mundo por conta dos pronunciamentos dos países que, de fato, atenderam ao chamamento de Biden, em outro momento aqui, se você quiser,
É muito interessante a gente entender as implicações do novo compromisso dos Estados Unidos para aquele país e para o mundo. O Brasil hoje, tecnicamente, salvo a antecipação da meta de neutralização que já comentamos aqui de 2060 para 2050, é mais do mesmo. Mais do mesmo não é o espírito desse encontro de hoje. Inclusive, Trigueiro, essa década que já se iniciou está muito presente na fala da maioria das lideranças como uma década definidora do que será o meio ambiente nos próximos 50, 100 anos, né? Como uma década de transformação em que medidas mais práticas, concretas e ambiciosas têm que ser colocadas em prática.